alunos de esse período, né, de aprendizagem mediada pela tecnologia e não só. A gente tem, como a gente está falando aqui, a gente está falando do atendimento a todos. Então, claro que a gente tem grande parte dos alunos que tenham acesso às tecnologias, mas a gente tem aqueles alunos que não têm. A gente não pode desprezar esse fator, que é muito importante. Sem dúvida. Bom, seguindo aqui, então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as especificidades do público da EJA, né? Vamos falar um pouquinho, então, de educação de jovens e adultos. Essas premissas que a Mariana apresentou, elas se encaixam, na verdade, para todos os públicos da rede estadual, né? Elas são premissas para a rede mesmo. Só que tem algumas especificidades do público da educação de jovens e adultos que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, tudo parte desse mapeamento, que nós já mencionamos lá no objetivo da pauta de hoje, a Mariana reforçou aqui, que é um mapeamento que deve ser realizado pelas unidades escolares para saber os recursos que os alunos têm disponíveis e, no caso da EJA, mais especificamente, o quanto o aluno tem de habilidade para acessar e utilizar aquela ferramenta, né? A gente sabe que muitos alunos idosos, por exemplo, não têm a mesma facilidade que um aluno adolescente. Então, esse mapeamento ele é fundamental para a gente partir para o nosso planejamento. Então, é fundamental que as escolas elas façam esse mapeamento para saber quais são os recursos que os alunos têm disponíveis e organizem, então, aquelas 4 situações que foram apresentadas aqui no PPT. Então, a partir desse mapeamento dos alunos, é que vão ser pensados nos recursos que os professores vão poder incluir dentro dos roteiros. Então, se eu tenho uma turma em que todos os alunos têm acesso irrestrito aos meios digitais, eu consigo explorar uma maior quantidade de recursos para as atividades. Agora, se eu tenho uma turma em que esse número de alunos com acesso restrito ele é minoritário, então eu tenho que priorizar. Posso, claro, contemplar, a gente não exclui isso, mas eu devo contemplar principalmente os materiais impressos, tanto os que já tem pronto na rede, volto a reforçar, mas também algumas atividades, lista de exercícios, explicações, textos que o próprio professor pode produzir para esse aluno para potencializar a aprendizagem dele. Então, para a educação de jovens e adultos, deverão ser mapeadas pelas unidades escolares as diferentes situações em que se encontram os estudantes públicos da EJA, levando em consideração as especificidades do público e da modalidade, principalmente quanto à familiaridade com as tecnologias digitais. Então, esse é o ponto que eu disse, que é importante a gente saber o quanto o meu aluno ele sabe, ele tem habilidades para acessar, utilizar essas ferramentas. Nós indicamos, inclusive, que é interessante e bastante importante que, quando os roteiros forem para os alunos da EJA, a partir do mapeamento que eu fiz, os professores indiquem um passo a passo pormenorizado, bem detalhado, sobre como o aluno vai seguindo para ele conseguir executar a tarefa. Então, desde o digitar no link, abrir a ferramenta digital que ele vai usar, se ele faz o login, se não faz, onde ele clica. Tudo isso é muito importante para aquele aluno que não tem tanta habilidade assim com as mídias digitais, tá? Então, nos roteiros de estudo, principalmente para a EJA, é importante que tenha essa indicação. Outro ponto importante, então, são os roteiros de estudos e atividades específicas para a EJA. É importante, gente, que a gente tenha roteiros que tenham sido pensados para a EJA, né? Não apenas eu utilizar o mesmo roteiro de estudo da rede regular, eu encaminho para os meus alunos da educação de jovens e adultos. Então, as atividades precisam ser específicas, a gente precisa ter uma cautela com os textos, para uma linguagem adequada para o público adulto, sempre contextualizada nas temáticas que os adultos estão envolvidos, principalmente o eixo do mundo do trabalho. E o último ponto é a disponibilização de diferentes recursos para acesso aos roteiros de estudos. Então, eu permiti que o aluno que tem acesso às mídias digitais, ele receba esses roteiros e os materiais para estudo em mídias digitais, mas o aluno que não tem nenhum acesso, que se encontra, por exemplo, como na situação 4 da hipotética aqui que a gente criou no slide, ele não tem acesso a nada. Então, como que a escola vai propiciar isso para ele? Então, a escola permite o material, faz a impressão dos roteiros, de texto, se for necessário, das atividades, disponibiliza os materiais físicos e o aluno pode retirar na secretaria da escola. Um adendo importante é que
é possível que a gente tenha um público grande que faz parte do grupo de risco. Então, não necessariamente é o próprio aluno quem vai retirar esses roteiros, isso não tem nenhum problema. Isso é uma flexibilidade que as escolas podem combinar diretamente com os alunos, para que familiares também possam retirar esses roteiros e materiais nas escolas para eles, certo? Bom, vou abrir agora aqui uns minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas. E continuem mandando. E aí, só para lembrar, inicialmente, enquanto eu estou falando com a Mariana, a gente vai tratar só dos temas que foram abordados até aqui, tá? Nas dúvidas. E aí, depois, quando a gente avançar um pouquinho em relação ao atendimento especializado e as demais modalidades, aí a gente vai tratando das dúvidas respectivas, certo? Nossa, tem bastante dúvida, gente. Vamos lá. A Verônica, da DED Santos, ela faz uma pergunta bem legal. Os meus alunos da EJA também terão aulas disponíveis no Centro de Mídias? Embora a temática aqui seja para os alunos que não têm esse acesso, é importante pontuar, Verônica, que sim, o Centro de Mídias vão ter aulas específicas, horários específicos, que vão ter materiais próprios para a EJA, tá bom? Então, para aqueles alunos que têm e podem ter esse acesso, é importante que os professores utilizem esse material próprio para a EJA. Vamos lá. Tem bastante gente aqui perguntando também sobre a frequência dos alunos. Mari, quer falar um pouquinho para a gente? Como que vai funcionar essa frequência? Não? Porque, assim, é importante dizer que a frequência, durante esse período, né, em que a gente está com as aulas presenciais, elas vão continuar sendo registradas. Não é porque a gente não tem aula presencial que a gente não vai contabilizar que aquele aluno está executando as nossas atividades. Para o caso dos alunos... Isso. No caso dos alunos que têm acesso ao centro de mídias e aos outros recursos, o professor ele pode, conforme o aluno for acessando, ele pode pontuando que aquele aluno estava presente, estava realizando as atividades. Agora, nesse nosso caso específico que nós estamos tratando nessa pauta, que são os alunos que não têm acesso ao centro de mídias e aos recursos digitais, é importante dizer que ele não pode ser penalizado por isso, né? Como o secretário sempre diz, ninguém fica para trás aqui na nossa rede. Então, o aluno que ele não tem acesso a nada, a frequência dele vai ser contabilizada através da entrega de atividades. Essa entrega de atividades impressas, então, ele vai na escola, ele retira os roteiros na secretaria da escola, e ele pode tanto fazer a entrega semanal ou quinzenal dos roteiros, a combinar aí com a própria equipe gestora da escola, ou ele pode entregar todo esse portfólio de atividades que ele foi fazendo durante esse período, quando as aulas presenciais se tornarem. E aí os professores vão ter essa devolutiva de que o aluno estava acompanhando, estava executando as tarefas propostas. A gente vai para uma última dúvida já, porque a gente está com um tempinho um pouco curto, que é como será o atendimento no CEJA, e depois, Mário, eu vou passar para você, para falar rapidamente sobre como cobrar a responsabilidade dos alunos se eles não serão cobrados pelo professor. Tá? Em relação ao atendimento dos CEJAs, é importante dizer que tudo isso que eu falei para a educação de jovens e adultos, ela vale tanto para o atendimento presencial, né, que funciona nas unidades escolares, quanto de presença flexível, que funciona nos centros de educação de jovens e adultos, os CEJAs, né? Vai funcionar da mesma maneira. Os alunos eles também vão continuar tendo roteiros de estudo disponibilizados pelos professores. Então, os professores vão indicar esses roteiros. Além do material EJA Mundo do Trabalho, que eles já utilizam, que é o material didático, o professor pode explorar ainda esses outros recursos que a rede está disponibilizando, tanto o Centro de Mídias como outras plataformas digitais. O professor ele vai ter uma amplitude aí de recursos a serem disponibilizados, sempre pensando nas possibilidades do aluno. Então, para aqueles que têm esses recursos disponíveis, o professor pode colocar nos roteiros para aprofundamento. Mas a base sempre partindo dos roteiros em cima do material didático e do currículo paulista. Tá? A única diferença para os CEJAs é que, durante esse período em que as aulas presenciais estão suspensas, as avaliações para a conclusão das disciplinas também. Tá? Fora isso, os atendimentos, as atividades em grupo, né, as oficinas,
elas podem continuar sendo realizadas pelos professores, só que agora por meios digitais, tá? Então, os SEJAs eles vão ter que organizar a dinâmica para a comunicação de todos os alunos, para que os alunos acessem e tenham esse contato com o professor de acordo com as possibilidades e de recursos que eles têm disponíveis. Bom, Mari, então agora para finalizar, como que a gente pode então fazer com que esses alunos tenham um compromisso de criar essa rotina de estudo em casa, que a gente sabe que é bastante importante, sendo que eles não vão ter aquele contato diário com o professor? Eu penso que o ponto é o contato, né, que a gente não vai ter diariamente na escola. Claro que, mais uma vez, a gente coloca como um desafio. A gente sabe, essa é uma situação que nós nunca vivenciamos antes, né? Mesmo quando a gente ouve lá em 2009 que nós tivemos um período de suspensão por conta da H1N1, foi um período de 15 dias no máximo e depois reposto. Não houve, né, esse alinhamento com atividades mediadas pela tecnologia, no caso dos alunos que têm o recurso e os alunos que não possuem nenhum recurso, né, que é à disposição dos materiais impressos. Penso que esse alinhamento, essa questão, né, do compromisso, vai sempre da relação, né, do professor. Quando a gente está em sala de aula com o aluno, a mediação acontece ali o tempo todo, com frequência, e a gente sabe que nada substitui essa mediação, né, da importância desse trabalho, desse contato, dessa relação entre professor e aluno. Mas, diante do cenário que a gente vive, né, da gravidade do cenário que a gente vive, acho que justamente isso precisa ser posto para os alunos, né, os alunos adultos, no caso da EJA, no caso não adultos, quase adultos, né, os alunos do ensino médio e ensino fundamental, os pequenos. Penso que essa consciência precisa ser da família. Então, uma conversa, né, bem clara, assim, com essas famílias. Eu acho que muitas escolas possuem canais de comunicação com as famílias, isso desde antes de nós entrarmos em férias. As escolas vêm tentando essa comunicação com as famílias, que precisa, acredito que esteja se estreitando, mesmo que remotamente, né? Mas eu acho que a gente precisa do apoio das famílias nesse momento, e vai ser um trabalho de formiguinha mesmo, de conscientização e daquilo que a gente fala para eles todos os dias, né? A gente, como professor, costuma, todos os dias em sala de aula, falar da importância do estudo, falar da importância do compromisso, de ter o hábito, né? Eu acho que mais do que nunca, eles vão ter que criar esse hábito de estudo em casa, e talvez, né, isso futuramente seja uma prática que permaneça, né? Uma vez que eles estão fazendo isso em casa, que futuramente isso fique aí na rotina. A gente espera que sim. Sabemos que não é fácil, sabemos de tudo que envolve, né? De todos os desafios, de todas as situações diversas que nós temos. Sabemos que a gente gostaria muito que todos fizessem, que todos colaborassem, mas a gente sabe que, infelizmente, não existe um ideal, né? Mas a gente continua trabalhando para que eles façam, para que eles se comprometam com isso, e que a gente consiga, da melhor forma possível, fazer com que os alunos deem esse retorno, essas devolutivas às atividades, sejam elas pelo centro de mídias, por meio dos roteiros impressos, dos materiais que estão chegando, dos materiais que eles já têm na escola. Acho que é muito importante esse tom. E sempre, Letícia, acho que é importante frisar o papel do professor, né? Eu acho que sempre vai ser o professor, essa relação que vai nos ajudar e que vai garantir aí, oportunizar a aprendizagem para todos. Joia, muito obrigada, Mari. Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Vou pedir para a Carol, que vai falar um pouquinho sobre o atendimento especializado, já vir aqui para o palco. Enquanto isso, gente, acho que foi muito interessante essa em relação ao papel do professor, né? Tenho visto aqui algumas dúvidas em relação a como manter este contato, essa orientação do professor para o aluno de uma situação 4, por exemplo, que não tem acesso a nenhum recurso digital, que ele vai ter só o material impresso.
isso também é algo que pode ser flexibilizado e combinado com o aluno. Aquele aluno que ele toda semana ele vai até a escola buscar os novos roteiros de estudo, ou a cada 15 dias, o professor ele pode dar devolutiva sobre os roteiros que já foram disponibilizados, que o professor já teve acesso, ele pode ir dando devolutivas. De todo modo, como isso é bem flexível e varia muito com a estrutura da unidade escolar, com a possibilidade do aluno, isso fica muito a critério da escola, né? Acho que o que é mais importante da gente ressaltar é que os roteiros de estudo eles têm que ter, os enunciados têm que ter uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, mas, ao mesmo tempo, que permita essa orientação de estudo para o aluno, para que o aluno, ele, em casa, ele consiga receber todas as orientações que o professor entende necessária. Então, essa mediação, que nas aulas presenciais ela é feita a todo momento, nesse momento de atividades remotas, ela vai ter que estar exposta ali nos roteiros de estudo. É o canal de comunicação para quem não tem nenhum outro recurso. O roteiro de estudo é esse canal de comunicação entre professor e aluno. Carol, boa tarde. Olá, boa Tudo tarde. bem? Boa tarde.